Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 105. Fala, Gabriel. Não é Sidney hoje. E aí, pessoal, beleza? Gabriel tá aqui com a gente, Sidney não pôde participar essa semana, então Gabriel, que é aqui da nossa equipe também, está cobrindo o Sidney com outro sotaque, né, Gabriel? É o sotaque mais gaúcho, vocês estão acostumados com o sotaque nordestino do Arthur, do Sidney, agora é um gaúcho aqui. Pois é, aqui a gente tem cada um sotaque diferente. Fala, Arthur, beleza? Fala, Felipe, e aí, bem-vindo, Gabriel, dos seus primeiros podcasts. Toda sorte do mundo pra você. E bora fazer esse podcast de Patriots e Jets, mais um jogo que nosso time sofreu, mas saiu com a vitória. Então, rapaz, virou normal já, hein? Já não é mais surpresa terminar um jogo com aquele gostinho amargo. A gente já tá começando a entender que vitória vale muito, que não interessa como ganhar, faz muita diferença. E eu acho que eu tava pensando aqui, Arthur, acho que é o primeiro ano de muitos que a torcida dos Patriots está entendendo como é difícil jogar a NFL, né? Porque a gente sempre acostumou a ver os Patriots ir lá, ganhar todo jogo, ganhar fácil, um ou outro dar uma sofrida. A gente está entendendo qual que é a média da NFL, que é realmente sempre muito difícil ganhar um jogo, né? Sim, esse ano nós estamos sofrendo para vencer as partidas. Cada jogo está sendo uma emoção diferente. Somente a partida contra o New Orleans Saints, que ali foi mais tranquila, mas o resto, as outras 5 partidas foram difíceis. Foi difícil conseguir a vitória, mas felizmente nosso time está 4-2, apesar de todos os problemas que a gente vem debatendo ao longo das semanas. E a gente está podendo sentir o gostinho de como é torcer para um time assim comum, um elenco comum que sofre, mas consegue vencer. Exatamente. Vou até emendar isso já pra gente falar do Survivor, porque o Arthur falou bem aí, a gente é chato, o torcedor dos Patriots é chato, a gente é chato aqui também, a gente vem toda semana aqui falar do que precisa melhorar, de detalhezinhos que eles não estão fazendo, mas a NFL esse ano tá muito estranha, tá muito maluca, não existe nenhum time que você pode apostar fácil de que vai ganhar, tá todo mundo sofrendo pra vencer, não tem mais invictos, os Chiefs perderam aí pros Steelers e não existe mais invicto, então 4-2 é um recorde bom esse ano na NFL. E, Gabriel, isso atacou diretamente o nosso Survivor, né? Que a gente começou com 1.058 pessoas e agora tem 63 invictos só, cara. Pois é, a liga tá muito louca. Eu até perdi minha primeira vida essa semana com o Kansas, que eu falei que o Kansas ia ganhar do Steelers, perdi minha primeira vida também. E, pois eu acho que muita gente já acabou caindo do Survivor por causa dessa loucura que tá ali. Muito mesmo, até agora são 63 invictos, que tem duas que não errou ainda, eu tô entre eles, ainda não sei como. 181 pessoas só estão com uma vida, como o Gabriel, e 814 já foram eliminados. É muita gente para 6 semanas. Eu fiz a maluquice, teve gente ainda no Twitter que me falou ainda, porque no começo do ano, no começo da temporada eu falei, esse Fantasy não tem como não ir até o fim. Teve gente que falou, não subestime a NFL. E ela está aí jogando na minha cara que semana 6 a gente está aí basicamente com 250 só participantes do Survivor de 1.050 e poucos que começaram. Então tá difícil demais de escolher um vencedor nessa NFL. Como que tá o nosso Fantasy, Arthur? O Fantasy segue a mesma tabela, a mesma classificação da semana passada. Na Liga Red eu estou liderando com o time Patriotas. Na Liga Blue temos o Mocotó Patriotas na primeira colocação. E na Liga White vem o Furacão Patriots na dianteira. Eu adoro esses nomes de fantasy. Então a gente vai aí, vamos ver o que vai dar. O Arthur tem a função dele básica de ter que ganhar as 3 ligas. Então por enquanto ele tá com 1/3 aí de aproveitamento. Estaremos acompanhando e vamos acompanhar esse Survivor também. Uma dica também, aliás, até um lembrete do Survivor. Muita gente saiu porque simplesmente esqueceu de ir lá dar o pique. Tomou 2 derrotas porque não escolheu ninguém. Não faz isso, é besteira, acaba atrapalhando o jogo de todo mundo. Então, se você ainda tem vida,
você não tá tendo muito tempo, vai lá, você pode fazer as picks do ano inteiro se você quiser. Não precisa ir toda semana por. Então ajuda todo mundo a jogar e deixa o jogo mais legal também. Então quem puder aí e não tiver com tanto tempo, dá uma entrada lá e já faz as picks das próximas semanas. Vamos para esse programa então, vamos falar de Patriots e Jets. Hey, we ain't done, fellas. Small guys. Too many mistakes. Hey, we gotta be perfect, all right? Rise up. Hey, take it to another level, all right? Bom, senhoras e senhores patriotas, como a gente falou, é um começo de ano, um começo de temporada aí atípico pro time dos Patriots, pros torcedores dos Patriots. E nesse jogo, mais uma vez, gente, sentimos aí que os Patriots é um time muito inconsistente, né? O Sidney até falou na análise dele, ele colocou até no título isso e eu acho muito certo. A inconsistência que o Patriots tem. Parece um time que... Parece não, pra mim é quase certo que o time é um time que não se encontrou ainda, que alguns momentos vai bem, tanto no ataque quanto na defesa. Consegue encaixar jogadas, consegue fazer drives bons, em outros momentos apaga. Então você nunca sabe o que realmente vai acontecer com esse time dos Patriots. E nesse jogo eu achei que ficou muito claro nisso, nessa inconsistência de o primeiro quarto, tanto para os dois lados, para ataque e para defesa, foi ruim. Aí eles melhoraram o segundo e terceiro quarto, e no último quarto decaiu de novo, que já tá sendo isso normal, esse último quarto ruim dos Patriots, né? Sim, a gente até comentou aqui no nosso WhatsApp durante a partida que é difícil você achar um drive, um quarto que o ataque e a defesa consigam jogar bem simultaneamente. Parece que quando a defesa encaixa, o ataque não consegue andar. E quando o ataque consegue andar, a defesa acaba sofrendo muitas jardas para o quarterback adversário. E essa inconsistência que o Sidney e você falaram, que está sendo o marco dos Patriots nessa temporada. E nisso, sobre a gente ter jogado mal no primeiro e no último quarto contra o New York Jets, tem uma estatística que ilustra bem, que é a diferença de 23 pontos que a gente vem sofrendo no último quarto para as outras equipes, que é a sexta pior marca da NFL, e também a gente está sofrendo uma diferença de jardas absurdas. São 550 jardas de diferença, que é a pior marca da liga. Ou seja, no último quarto, aquele quarto que define a partida, os Patriots estão mal. Exato. Esse é um problema muito sério, porque começar ruim e aí engrenar, beleza. Meio que mostra meio que a equipe está se adaptando, está entendendo qual que é a estratégia do outro time. Isso é normal de acontecer em qualquer esporte, né? Tipo, você começar o jogo meio estranho e aí você engrena e melhora. Mas o que força a inconsistência nossa, Gabriel, é isso, né? O final termina ruim. Então não é uma questão tática ali, é uma questão psicológica talvez, né? Porque não tem essa questão de se adaptar ao adversário, né? Eu acho que é muito do relaxamento. A gente tá sempre acostumado com o time dos Patriots. Até tinha muita estatística que quando volta do intervalo, perdeu uma vez quando tava com liderança, essas coisas assim. Eu acho que os jogadores acabam relaxando no último quarto, achando, a gente tem Brady, a gente tem um ataque poderoso, a gente ganha esse jogo naturalmente, não precisa fazer esforço. E aí o time acaba se complicando, né? Pode ser mesmo. É uma questão aí que pode estar meio que... Não que o cara quer pensar isso, mas meio que tá meio que dentro dele, né? Desse DNA que os Patriots trazem nessa última década aí, pelo menos, de saber que vai terminar o jogo bem, que o Brady vai lá e vai resolver. Uma outra coisa que eu queria falar, Arthur, é que parecia que, pelo menos o começo do jogo, parecia até acho que o terceiro quarto ali, metade do terceiro quarto, parecia que a gente estava num jogo bom de faltas, que a gente sofreu bastante com o Buccaneers, mas aí elas começaram a aparecer também do meio pro final do jogo, elas começaram a aparecer e quase virou problema também, porque teve um drive ali que deram vários, acho que 2 holdings na defesa, ajudou os Jets caminharem, e isso também tá sendo um problema, né? Sim, na semana passada contra o Buccaneers a gente cometeu 9 faltas e até o terceiro quarto desse jogo contra os Jets tinha sido apenas uma, o que já tinha mostrado uma melhora, mas como você disse, lá pro fim da partida as faltas voltaram a aparecer e evidenciaram essa dificuldade que os Patriots estão cometendo várias flags durante o jogo. Bom, a gente falou dessa questão também, isso que a gente acabou de falar, de esperar que o Brady vai lá e terminar o jogo, vai lá vencer o jogo. Isso, dentro de um mar de problemas, eu achei que foi uma coisa boa. Os Patriots conseguiram vencer, mesmo com o Brady jogando razoavelmente. Isso é importante para esse time. É importante entender que
quando uma coisa... A gente não pode... A gente vem falando várias vezes isso. Não pode só ser um time de passe, não pode ser só um time de corrida. E isso mostrou muito bem nessa partida dos Jets. Isso pra mim foi a parte que eu mais tirei ali positiva, Gabriel. O jogo corrido foi muito bem e foi importante por duas coisas. Ajuda a proteger o Brady pra ele não lançar toda hora e também saber que quando o Brady não vai tão bem, a gente consegue ganhar de outra forma e consegue fazer jardas de outra forma, né? Pois é, eu tô até preparando no texto sobre isso. Todo mundo no grupo de running back consegue entrar e ganhar jardas e ajudar o time. E eles não estão só ajudando com jardas. Agora que a linha ofensiva tá pior, eles conseguem também bloquear. Teve várias jogadas que o James White, principalmente, eu vi ele bloqueando bem. E se esse trabalho for bem feito, eu acho que o Patriots pode melhorar ainda mais esse ataque. Eu acho importantíssimo, porque, como você falou, a OL sofre pra proteger o Brady. Foi melhor, a gente já vai falar dela mais aqui, mas foi melhor, né, nesse jogo. Eles bloquearam bem pra corrida, eu achei, eles conseguiram abrir. O Mason tá fazendo um trabalho muito bom abrindo o jogo corrido. Mas é importante, como eu disse, pra proteger o Brady também, pra não fazer o Brady toda hora ter que fazer o drop back ali e tá vulnerável a sofrer uma pancada aí, que é uma coisa que tá sendo normal. Arthur, 119 jardas, 4.95 por tentativa, funcionou a corrida e principalmente com o Dion Lewis, o segundo jogo dele que ele aparece, né? Sim, Dion Lewis, até vai sair texto no ar nesses próximos dias, vem crescendo bastante de produção. Pra você ter uma ideia, na semana 1 da nossa estreia no campeonato, Lewis só teve 6 snaps ofensivos e contra o New York Jets ele já teve 29, liderando o grupo de running backs neste quesito, ou seja, é um jogador que vem evoluindo gradativamente com o decorrer da temporada. Eu já acho que todos lembram que o Lewis sofreu uma lesão gravíssima no joelho em 2015, rompeu os ligamentos do joelho. Em 2016 começou a temporada na PUP List após passar por contratempos com essa mesma lesão, ou seja, é um jogador que os Patriots têm que ter um cuidado especial, pois ele tem esses problemas de lesão. Então o Bill Belichick, a comissão técnica e o departamento médico estão conseguindo colocar Lewis de pouco a pouco nas partidas, e a gente já está vendo o resultado dele em campo. É um jogador que é muito ágil, é muito liso, se desvencilha muito bem dos tackles e consegue também anotar touchdowns, como foram nas últimas 2 semanas. Eu achei interessante isso que o Gabriel falou, que ele vai fazer o texto dessa divisão que tá tendo dos running backs. Ficou muito clara, porque o Gillislee foi lá e fez o fumble no primeiro quarto. E se fosse o ano passado, por exemplo, que a gente tinha basicamente... vou chutar aqui uma porcentagem que eu não tenho essa informação. Mas a gente tinha provavelmente 80% das corridas acontecendo com o Blount. Se fosse o ano passado, ia ter que pôr Blount, porque não tinha outro cara funcionando. Essa divisão, Gabriel, mostrou que o Gillislee tomou uma casinha nervosa, porque ele voltou acho que só no final do terceiro quarto ou no último quarto. Os snaps deles foi bem baixo. Porque como tem outros caras pra correr, quando alguém erra, o Belichick tá tendo como realmente punir o cara ali durante o jogo, né? Pois é, isso também não acaba tanto com o psicológico do jogador, porque daqui a pouco o Gillislee toma aquele fumble, volta para campo, não consegue avançar. Daí a gente fica com um fator psicológico ruim no nosso running back. Isso ano passado a gente conseguia ver muito, porque o Blount entrava sempre em corrida, e aí o White sempre para jogadas aéreas. E aí quando acontecia uma falha do Blount, ou a bola não estava andando com o Blount, tinha que botar o Brady a passar 40 bolas por jogo, sim, sempre assim. Exato, esse ano a divisão tá funcionando pra isso também. Uma outra coisa que pra gente falar do jogo corrido que eu achei interessante, bom, aqui internamente já é piada do tanto que eu idolatro o Devlin, e mais uma vez o Devlin fez um jogo maravilhoso, mas eu achei interessante que dessa vez... normalmente o Dwayne Allen, o tight end, estava sendo ali o bloqueador extra para ajudar no jogo corrido, e era ele que estava sendo usado. Dessa vez, o Leandro Wade, o left tackle, right tackle, não lembro agora o que ele é, o tackle, ele teve mais snaps que o Allen. Então o Allen começou a perder espaço no jogo de corrida também, no bloqueio, porque os Patriots preferiram entrar com o Wade como um bloqueador extra, e a questão do Devlin, ele teve o mesmo snap, se eu não me engano, os mesmos números de snaps que o Amendola. Então mostrou bem que esse ataque dos Patriots apostou nesse jogo corrido, porque os Jets eram acho que o 30º na liga defendendo a corrida, e eles vieram pesado, vieram forte com fullback por várias vezes e um bloqueador extra. E deu certo, funcionou muito bem, a corrida funcionou.
e foi onde a gente, 119 jardas aí pra repetir, onde a gente conseguiu abrir caminho. Ainda em corrida, Arthur, a principal coisa da nossa defesa foi proteger o jogo corrido, era importante, precisava acontecer, e isso eles trabalharam muito bem, né? Sim, principalmente o Malcolm Brown, o terceironista, teve provavelmente a sua melhor atuação na temporada. Foi uma muralha contra o jogo corrido dos Jets, que costuma ser um problema para os Patriots, principalmente quando a gente enfrenta eles lá em Nova York, e atuou muito bem, como você disse. Teve a volta também do Alan Branch, que estava fora por opção técnica na semana passada, voltou e jogou 22 snaps, e o segundo com mais snaps na posição de defensive tackle foi o Lawrence Guy, que é um jogador que consegue entrar bem na rotação e está produzindo nos Patriots em 2017. Gabriel, eles tinham 111 jardas de média na temporada de corrida, correram só 53, 2.3 jardas de média só por corrida. Foi um ótimo trabalho dos nossos, principalmente do nosso front seven. Eu gostei, olha só, que fique marcado isso que eu vou falar agora. Eu gostei do Van Noy, cara. Pois é, o Van Noy teve uma partida muito boa. Ele e o Malcolm Brown foram muito bem na defesa contra a corrida. E foi uma chave para essa defesa dar uma melhorada, porque se a gente tivesse deixado eles gostarem do jogo corrido, eu acho que essa partida podia ter escapado com mais facilidade ainda do que quase escapou. Pois é, ó, o Van Noy terminou o jogo com 7 tackles, 2 sacks e 3 hits. Uma coisa que na hora do jogo ali, Arthur, eu comecei a prestar atenção no Van Noy, vi o Van Noy jogar bem. Ele tava ali em todo... Não errou gap, já foi uma questão maravilhosa. Ele quase toda jogada o Van Noy tava. Aí eu falei, porque a gente fez até aquele texto da semana passada falando daquelas mudanças que eles fizeram na defesa contra o Buccaneers. E uma das coisas que eles fizeram foi trazer o Hightower mais como linebacker. E aí eu falei, tá aí a resposta, o Van Noy tá jogando bem porque ele tá tendo a proteção ali com o Hightower, ele não tá sendo o principal linebacker. Mas daí eu fui ver replay, fui dar uma lida nas coisas e não, o Hightower foi usado bastante como defensive end de novo, então realmente foi um jogo bom do Van Noy mesmo sem ter o Hightower ali do lado, né? Sim, também vi uma ótima partida do Kyle Van Noy, conseguiu bons números como os 2 sacks que você mencionou, mas enquanto o Van Noy foi bem, a gente não teve a mesma atuação do Elandon Roberts, que tem como principal função defender o jogo corrido, só que foi mal novamente no jogo aéreo. Inclusive o touchdown que os Patriots sofreram recebendo o passe do Josh McCown foi em cima do Elandon Roberts, que parece que escorregou naquele lance e não conseguiu acompanhar o recebedor do New York Jets. Ou seja, apesar do Van Noy já ter crescido, ainda falta uma atuação melhor do Elandon Roberts. Pois aí é um ponto que me deixa nervoso ainda, senhor Arthur. Você falou aí que no touchdown que a gente tomou, o Roberts estava na marcação. Tem umas coisas que ainda não dá pra entender, cara. Por que vai colocar o Elandon Roberts na end zone pra marcar um tight end? Sendo que até minha mãe que não assiste o jogo sabe que o Elandon Roberts não é pra marcar alguém. Por que faz essas coisas? Outra coisa, teve uma hora que saiu o receiver, o Marty, o defensive end, o Cassius Marty estava na marcação dele. Dá uns pane na cabeça do Patrícia que ele solta umas chamadas que não dá pra entender, cara. É sem noção. Se eu não me engano, eu acho que é Guilherme Gomes, eu não tenho certeza. Guilherme eu sei que é. Mas ele ficou o jogo inteiro no Twitter quase desesperado, falando, por que só manda 3? Por que só manda 3? Tipo, é outra coisa também que não dá pra entender, por que toda hora vai 3 caras pra cima só, por exemplo, e estão insistindo em colocar o Flowers como um novo Ninkovich e pôr ele na cobertura também, sendo que o Flowers é a nossa melhor opção de ir derrubar o quarterback. Sabe, é umas decisões muito estranhas, né? Sim, são decisões estranhas e que passam pelo aval de Bill Belichick, ou seja, a culpa não é só do Matt Patricia, mas como você disse, isso de Cassius Marshall marcando o wide receiver adversário, a gente já viu na semana 1 e viu a gente tomando um touchdown longuíssimo pro Kansas City Chiefs, ou seja, um erro que já foi cometido e se repetiu contra os Jets. Mas essa questão de colocar 3 homens pra ir pra cima do quarterback adversário nesse jogo contra o New York Jets, eu entendo um pouco mais porque a gente estava visualizando mais defender o jogo corrido de Nova York, ou seja, com 3 homens no pass rush, a gente conseguiu preencher mais o box e conseguiu mandar mais jogadores para parar a corrida adversária. Então eu entendo um pouco dessa decisão de só mandar 3 homens no rush. Então, mas Gabriel, como é que você vai? Você tem o seu melhor defensive end, o único cara que tá há mais de um ano ali,
dos defensive ends no grupo. O cara que despontou ano passado e esse ano vem jogando bem, tem números bons. E toda hora você insiste em colocar ele pra fazer cover, sendo que em nenhum momento até agora ele fez um desvio de passe ou algo que fala assim, nossa, realmente o Flowers tá fazendo diferença ali quando vai pro cover. Você não tem pressão já contra o quarterback e você tá tirando, parece, você tá diminuindo as chances, né? Pois é, numa unidade que é fraca, querendo ou não é fraca, tu tira o jogador que tá numa crescente desde o ano passado, que é o melhor jogador da unidade, pra cobertura. Se ele tivesse tipo o que o Willie tá fazendo nos Jets, que tá desviando quase toda a bola que vem na direção dele, até tudo bem, mas o Flowers não é jogador pra botar na cobertura, não é o Ninkovich. E mesmo que fosse, você tá tirando, tipo, a principal coisa dele é ir pegar o quarterback, onde é o que ele mais sabe fazer. Então você tá meio que anulando ele. Dos snaps que ele participa, você tá diminuindo pra caramba a chance dele de chegar no quarterback. Eu entendo que dá uma leitura diferente pra OL, é interessante algumas vezes. Numa dessa, tipo, o tackle ali tá de olho nele e ele finge que vai e volta. Então tira a atenção do tackle e passa uma blitz. De vez em quando é interessante, mas tá acontecendo toda hora o Flowers tá lá, perdidão no meio da defesa, tentando marcar alguém, sabe? E, putz, isso tá me deixando um pouco nervoso, assim. Tem coisas que parece que o Patricia, ele não consegue achar uma outra solução. Então ele fica assim, não, eu vou encontrar um novo Ninkovich. Tentaram com o Willie, tentaram com o Land, agora é o Flowers que vai ser o cara, sabe? Tipo, sei lá. Deixa eu mudar de assunto, é melhor. Vamos aqui, ó. Uma coisa que surpreendeu todo mundo, gente. O Gilmore, no sábado, apareceu essa história aí da concussão dele, que assustou todo mundo, porque durante a semana inteira, no Injury Report, em nenhum momento foi acusado qualquer conclusão no Gilmore, e ele ficou de fora do jogo por causa disso. Até pra quem não viu a gente falando, acho até legal dizer que a gente viu que muitas vezes, quando o jogador tem um caso de concussão, muitas vezes o sintoma normalmente falam que é a dor de cabeça forte, ela não aparece na hora. Ela pode aparecer 1-2 dias depois. Então por isso que pode ter, eu vi muita gente falando, como assim que o Gilmore do nada teve uma concussão? Então ele pode ter tido alguma coisa no treino na quinta, no treino na sexta, por exemplo, e só no sábado foi aparecer esse sintoma. Por isso que é normal, pode acontecer assim do jeito que foi. Sabendo disso, sem Gilmore e sem Rowe, ficou muito claro para todo mundo que os Patriots iam de Malcolm Butler, Jonathan Jones, ia tentar pôr o Chung ou o McCory como um terceiro corner, até porque os dois já estão fazendo bastante disso, principalmente o Chung. E aí, seu Arthur, começa o jogo e a gente vê o Bademose como corner titular, e não é que o rapaz foi bem? Foi bem, o Bademose que chegou via troca no começo da temporada e todo mundo achava que ele só ia atuar pelos Special Teams, função que ele tá fazendo muito bem esse ano, diga-se, e conseguiu uma boa partida, não foi? Só cedeu 2 passes para 23 jardas em 72 snaps defensivos. O Bademose conseguiu sua ilha lá no fim do campo e o Josh McCown pouco olhou para ele. Uma boa partida do Bademose que a gente não esperava, mas é uma grata surpresa. Pois é, o nome dele não ter quase aparecido já é um ótimo de um negócio. E eu até achei estranho os Jets não irem nele, tentar passes nele, porque sabendo que é um cara que nem entrou como corner ainda, o McCown basicamente não procurou ele. Ele foi atrás da marcação do Butler, que aliás o Butler é o cara que mais cede passes nesse time, então pode ser que eles tenham meio que se apoiado aí nessa estatística. E começou estranho, cedendo umas rotas estranhas ali, mas melhorou. E pra mim o Butler foi o cara que meio que mudou esse time com aquela interceptação. Gabriel, o que você achou? Pois é, aquela interceptação mudou todo o momento do jogo. Os Patriots estavam atrás, não tinham conseguido avançar ali faltando 2 minutos para terminar. E aí o Butler intercepta a bola, sobram 30 segundos, se eu não me engano, e a gente consegue aquele TD. Então acho que foi o que mudou o jogo para os Patriots, foi aquilo. E ainda sobre o Bademose, eu acho que muito de não buscar ele foi que os Jets têm um corpo de wide receivers muito fraco. O corpo de wide receivers dele perdeu o Brandon Marshall, perdeu o Eric Decker, e eles focam muito no tight end. Então eu acho que aí o Bademose ficou com o terceiro wide receiver
e o McCown não tem muita confiança nele. Então foi uma junção das duas, a boa atuação dele e o mau desempenho do wide receiver. Pode ser, você tem razão. E provavelmente foi nessa ideia que o Belichick falou, vamos colocar o Bademose pra marcar esse receiver que provavelmente não vai ter tanto destaque, e aí a gente continua com o Jonathan Jones fazendo slot, que é onde ele tá acostumado, com o Chung e McCourty pra fazer outras coisas que a gente precisar. A gente não vai precisar ocupar um desses caras pra fazer uma função diferente. Pode ser, eu não tinha pensado nisso e é uma opção boa mesmo, sim. Uma coisa também que aconteceu, acho que pelo menos 2 vezes, Arthur, que ajudou um pouco, foi as blitz de corners. Mandaram o Butler 2 vezes lá. Uma vez deu certo, porque o Butler errou o tackle, mas acabou virando a interceptação do McCourty. E a outra a gente tomou um passe longo. É interessante, né, cara? É ser mais criativo, como a gente sempre pede aqui, mas tem que tomar muito cuidado, principalmente uma defesa que não consegue fazer o básico. Às vezes soltar muita blitz de corner pode ser perigoso, né? Sim, na que você comentou, na que deu errado, que a gente tomou um caminhão de jardas, era uma 3ª para 12, ou seja, não tinha por que mandar um CB Blitz naquele momento, sendo que os Jets também tinham feito uma CB Blitz em cima da gente numa 3ª descida e tinha dado errado. Ou seja, o Matt Patricia ainda tem que maneirar um pouco essas Blitz vindas dos defensive backs, mas é uma solução porque a defesa com o pass rush de 4 homens não tá conseguindo derrubar o quarterback adversário, então precisa mandar Blitz, e Blitz defensive back é sempre uma solução, uma boa solução pra nossa defesa. A impressão que dá, de novo, vou falar mal do Patrícia aqui, a impressão que dá é que o Patrícia, ele lembra das coisas. Ele tá ali naquele playbook dele de 2 jogadas, pá. Aí do nada, tipo, bate um vento, cai o playbook dele no chão, ele olha a parte de trás, fala, eita rapaz, dá pra fazer blitz de corner, né? Aí ele fica, não, agora vamos dar blitz de corner, sabe? Tipo, cara, é muito estranho. Eu fico tentando imaginar, por que o cara tá, tipo, nessa vibe agora de toda hora blitz de corner, sabe? Só pode ser, cara, bate um vento e ele lembra que tem a parte de trás do playbook, sei lá, meu. Vamos falar aqui do jogo aéreo, que falta a gente falar desse Patriots contra os Jets. E foi o jogo ali onde o Brady, 250 jardas, se eu não me engano, né? 251 jardas, alguma coisa assim. O jogo onde ele não passou para mais de 300 e onde a gente lembra que o Brady é humano e que às vezes também ele não é um robô que sabe lançar passes incríveis. Pra mim aí, de novo, tá começando a me irritar esses drops do Cooks, cara. Ele faz uns drops que não dá pra entender, que a bola tá na mão dele e não pega. E aí do nada ele aparece no fundo e faz um puta catch. É outro que tá bem consistente também, né, Gabriel? Tem hora que o Cooks... assim, parece que ele tem uma ficha só por jogo e vai ser uma rota que ele vai aparecer, sabe? O que você tá achando do Cooks até aqui? Você que não participa aqui faz tempo e pra gente ouvir sua opinião. O Cooks parece que às vezes ele some, aí ele aparece do nada, e sempre nessa bola longa, assim, o Brady acha um passe perfeito e ele consegue uma recepção difícil. Mas às vezes ele tem uns drops muito bizarros. Ele tá livre no meio do campo e perde uma bola muito fácil de receber, que a gente poderia conseguir uns first downs fáceis. Eu tô achando assim, ele tá aparecendo, ele tá indo bem nessas rotas longas, tanto que ele lidera o time em jardas, muito por causa disso, porque toda a recepção que ele faz é pra bastante jarda. Mas eu tô achando que ele precisa engrenar nessas rotas mais curtas, porque ele é veloz, um slant dele ali faria muita diferença. E ele precisa entender que isso é parte também. Ele precisa achar uma forma de estar livre nessas rotas. Porque basicamente as rotas mais curtas estão sendo feitas por Hogan e por Amendola. Outra coisa também que tá ficando bem óbvio e tá começando a ser preocupante, pelo menos pra mim, é que no terceiro down, com bastante jarda, eles vão procurar o Amendola. Isso não pode acontecer, por mais que o Amendola seja um cara que consiga converter, que ele tá ali, que ele é raçudo, mas a gente não pode ser óbvio, né, cara? Não pode ser. Tá meio que. A gente sabe que o Brady vai procurar o Amendola, então o Cooks precisa aparecer nisso também. E também a gente tem que lembrar, que até o Arthur tava falando em off pra gente, que o Dorsett basicamente ele só tem uma rota que é ir pro fundo. E toda vez que ele tá lá, ele vai pro fundo. E o Brady soltou aquela bobeira na mão dele, que ele tava marcado por 2, tomou a interceptação.
E o que vocês acharam ali? Beleza, o Brady errou, tinha o Gronk ali que tava mais tranquilo, ele forçou espaço no Dorsett. Vocês acharam que o Dorsett podia ter tentado um pouquinho mais ali, pegar a bola, deu uma de LaFell ali? Pra mim, até teve essa falta de esforço do Dorsett, mas mesmo que ele tentasse até o fim na jogada, a interceptação iria ocorrer, porque o passe de Brady foi ruim, não tem como negar, foi um passe que ele não deveria ter tentado uma rota mais curta, e eu tô vendo muito disso de Brady esse ano. Às vezes ele parece que tá tentando, não sei, querer avançar muito o ataque rápido. Teve no 2-minute drill, antes daquela interceptação do Malcolm Butler no primeiro tempo, que a gente só tentou passe longo na endzone, enquanto poderia distribuir a bola pelo meio do campo e ir avançando de jarda em jardas. Isso que os Patriots faziam muito bem no passado. Então eu vejo esse ano um ataque que está tentando avançar muito e às vezes esquece das rotas de média e curta distância. E só complementando esse pensamento, ano passado, para a gente efetuar essas rotas curtas de média distância, a gente tinha, além do Julian Edelman e do Amendola, claro, a gente também tinha o Malcolm Mitchell. E o Mitchell, para quem não se lembra e para quem não está muito informado sobre o status dele, ele foi posto na Injury Reserve e poderia voltar a partir da semana 10 contra o Denver Broncos. Só que, pelas últimas informações, tudo indica que Malcolm Mitchell não volta nessa temporada. Ou seja, mais um wide receiver que os Patriots perdem por lesão e que seria uma boa opção para essas rotas comebacks, essas rotas curtas que estão fazendo falta. O Mitchell fazia aquele slant dele, era quase que passe certo o slant no Mitchell ali. Aproveitando que você puxou isso, Arthur, tem mais gente aí, né? O Anthony Garcia, o OL, pelo jeito também não volta, pelo que estão falando, e não é nada de lesão de futebol americano, parece alguma doença que ele tem, que óbvio que os Patriots não divulgaram. Eu até vi um cara falando que enquanto os Patriots fazem segredo em qualquer tipo de coisa, no meio do jogo do Packers, o Packers já tinha anunciado no Twitter deles de que provavelmente o Aaron Rodgers não volta pra temporada, né? Os caras durante o jogo já avisaram oficialmente, enquanto os Patriots ficam guardando informação que basicamente é inútil para ser guardado. Mas, então o Anthony Garcia pelo menos pelo jeito não volta. E o McClellan pode voltar a treinar essa semana e o Belichick falou que possivelmente ele volta, né? Não deu nenhuma certeza para variar. Inclusive deixou entrevista hoje, nessa terça-feira que a gente está gravando, deixou aberta a possibilidade do McClellan já voltar a treinar nesta semana, sendo que o McClellan, caso comece a treinar nessa semana, abre uma janela de 21 dias para poder retornar ao elenco ativo. E já pode estrear na semana 10 contra o Denver Broncos. Outro jogador que está na Injury Reserve é o defensive lineman, o Vincent Valentine. Vincent Valentine não saíram muitas informações sobre ele, mas estão comentando que há chance dele voltar neste ano ainda. Só lembrando, para quem não conhece muito esses termos, 2 jogadores podem voltar durante o decorrer da temporada, e o que tudo indica vai ser o McClellan e, quem sabe, o Vincent Valentine. Sunday Night Football será entre Patriots e Falcons, a reedição dos últimos Super Bowl, e tem tudo para ser um jogão. A gente trouxe aqui o Guilherme do Dirty Bird Brasil, lá o pessoal que cobre o Falcons, para falar dos pontos positivos dos Falcons nesse ano. Fala galera do Patriotas, meu nome é Guilherme e eu sou o dono do Dirty Bird Brasil. Bom, o maior ponto positivo dos Falcons nesse início de temporada é sem dúvida o backfield da equipe. Enquanto o novo coordenador Steve Sarkisian ainda tem dificuldades para replicar o trabalho do Shanahan com os recebedores, Devonta Freeman e Tevin Coleman vêm fazendo ótimas atuações, somando em 5 jogos, 7 touchdowns e mais de 800 jardas totais. Outro destaque nesse ano é a evolução da defesa. O pass rush está muito mais efetivo com Grady Jarrett e Dontari Poe, e o corpo de linebackers está finalmente completo, com Dale Jones fazendo grandes jogos. Pois é, senhoras e senhores, um Falcons que corre bem e tem um front seven muito forte. Duas questões aí que pode ser um problema pra gente, uma nem tanto. Vamos pensar aqui nesse jogo corrido. A gente acabou de falar aqui no programa que contra os Jets a gente melhorou bem e fez um jogo muito bom contra a corrida dos Jets, que é forte, né, Gabriel? Então precisa repetir essa fórmula aí e parar esses 2 running backs que correm muito bem lá por Atlanta, né? Pois é, a gente conhece muito bem o que esses 2 podem fazer, e a chave para mim, para a gente não ceder muitos pontos para os Falcons, que estão sem Sanu, sem tanta potência no jogo aéreo, é segurar esse jogo corrido deles. Pois é, Arthur, o front seven forte, uma OL que sofre esse ano e também teve o melhor jogo dela contra os Jets. Então, nos 2 pontos aí que o Guilherme trouxe pra gente,
serem os 2 pontos mais positivos de Atlanta, são 2 áreas onde os Patriots fizeram a sua melhor atuação no último jogo contra os Jets na última semana. Então tem que manter esse padrão e até ser um pouquinho melhor pra gente começar a ter chances reais, né? Pois é, tem que repetir as atuações contra o New York Jets, principalmente da linha ofensiva, porque tem que proteger Tom Brady, sem ele nosso ataque não consegue andar, a gente não consegue pontuar. E só comentando um pouco mais sobre os running backs do Atlanta Falcons, pra mim o principal problema nem vai ser contra o jogo corrido deles, e sim deles recebendo passe. O Freeman e o Coleman são bons jogadores recebendo os passes vindos do backfield e pode complicar no nosso miolo da defesa, que ainda não está totalmente organizado. Pois é, a gente não tem linebacker rápido, né? A gente vem falando isso aqui já toda semana, e qualquer running back que consiga receber uma bola é um perigo gigante para essa defesa dos Patriots. Então, parar a corrida e vamos ver, o Van Noy precisa aparecer de novo aí para ver se ele vai conseguir marcar esses running backs aí e ver o que a gente vai fazer. Vamos ver o Guilherme falar agora dos pontos negativos do Atlanta Falcons para esse jogo. Ainda que no papel a equipe seja excelente, a inconsistência dentro de campo é sem dúvidas o que mais preocupa. Assim como no Super Bowl, a Atlanta começa os jogos muito bem, mas acaba morrendo inexplicavelmente após o intervalo. Contra os Bills, por exemplo, a equipe perdeu os 2 últimos quartos por 16-7, já contra os Dolphins o placar foi muito pior, 20-0. Além disso, faltas bobas, uma grande quantidade de tackles perdidos e a falta de passes longos no ataque são fatores que também impedem a equipe de deslanchar nessa temporada. Pois é, exatamente como o Guilherme falou, é um time que morre durante os jogos. Isso é interessante, eu puxei aqui, o Falcons tinha até a semana, eles tiveram a bye week já, então eles tiveram 5 jogos só. Até a semana 3, o ataque deles teve uma média de 29 pontos por jogo. Nas 2 últimas semanas, contra os 2 times da AFC East, Bills e Dolphins, essa média de pontuação caiu para 17, então são 12 pontos de diferença que eles marcam menos, pelo menos nas 2 últimas semanas. E a nossa defesa, por mais que a gente falou aqui no programa que também morre, aliás o time inteiro morre também, então é um ponto em comum entre os 2 times, mas a nossa defesa, Arthur, cede menos pontos do que cedia no começo do ano. Começou a ceder 30 pontos lá de média e agora vem melhorando nas 2 últimas semanas também. Então isso pode ser interessante, pode fazer muita diferença. Essa defesa nossa que consegue estar começando a não sofrer tanto ponto, e o ataque deles que também não estão conseguindo fazer tantos pontos. Isso pode fazer muita diferença aí, hein? Sim, não é o mesmo ataque dos Falcons que chegou ao Super Bowl 51, que tinha Mohamed Sanu, que não deve jogar contra a gente, tinha Kyle Shanahan como coordenador ofensivo. É um ataque modificado, o Matt Ryan não está conseguindo implantar da mesma forma que ele foi MVP em 2016, e esse embate pode ser interessante. Além disso, a nossa defesa está conseguindo forçar mais turnovers. Na partida contra os Jets, foi um fumble e foram 2 interceptações conseguidas pelo nosso sistema defensivo, então isso também pode ser um ponto a favor dos Pats nesse Sunday Night Football. Matt Ryan, que tem 6 touchdowns lançados e 6 interceptações lançadas também. Então, se é o momento aí da defesa dos Patriots começar a interceptar mais bola, tá começando a interceptar mais bola, tem tudo aí para conseguir fazer o pique no Matt Ryan, que, como eu disse, 6 TDs e 6 interceptações. Outro ponto aí que o Guilherme falou, Gabriel, é essa questão de eles não terem um ataque profundo, aí, um ataque aéreo longo, mas que, como a gente viu que esse Patriots cede 300 jardas para todo mundo, vai ter que achar um jeito, porque Matt Ryan, por mais que ele esteja soltando interceptação, por mais que o ataque deles não seja o mesmo do ano passado, essa defesa cede para todo mundo, e pegar um ataque dos Falcons é muito perigoso aí de virar 500 jardas aí eles fazerem, né? Pois é, se a gente cedeu 300 jardas pro Josh McCown, quem dirá pro MVP da última temporada? Tomara que a mudança do coordenador ofensivo, a falta de alguns wide receivers prejudique eles e o Patriots consiga segurar esse ataque aéreo. Bom, então é isso, não se esqueçam, o próximo jogo é no Sunday Night Football, na ESPN normal, jogo aí para todo mundo assistir à noite, domingo à noite, então a gente tem a tarde inteira aí para ver o que a galera vai fazer para depois se preparar para o infarto que vai ser esse Patriots e Falcons no domingo à noite. A gente vai ficando por aqui, valeu Arthur! Valeu Felipe, valeu Gabriel. Valeu Gabriel, obrigado pela presença aí, seja bem-vindo sempre. Valeu vocês dois, muito obrigado. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to
the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American.